Tem uma pergunta aqui, acho que é até legal para continuar, né? Vê aí a do Wellington Silva. Mas nesse exemplo da ex que quer controlar, não caberia a atual colocar limites? Pois tem pessoas que fazem a invasão só por pura pirraça. Sim, seria o caso de colocar o limite. Mas quando a pessoa não é desperta, quando a pessoa ainda é movida pela velha história, ela não consegue pôr limite, porque se ela tivesse consciência, não estaria nem acontecendo. Mas a pessoa também é inconsciente, a pessoa lida com culpa, a pessoa lida com medo, a pessoa lida com ameaça. Então, a pessoa vai satisfazendo o ego do outro. Porque são duas pessoas inconscientes. Porque quando você tem consciência e você tem o teu campo muito bem determinado, essas coisas não deveriam acontecer. Mas quando você está dentro do jogo, como que vai acontecer o jogo se você não permite essas invasões? Porque se o jogo é assim, estão jogando. Porque o que E, falta é postura, né? É postura. Até aqui tudo bem, até aqui não mais. Mas só que a pessoa, normalmente as pessoas lidam com culpa. Por isso que elas não conseguem fazer o que tem que ser feito. e aí também vale lembrar que dentro da experiência seria também esse caminho da atual se posicionar e falar, olha, eu quero pôr um limite aqui, nananana. Quando a gente está falando de encerramento da experiência, quando você reconhece, porque dentro da experiência da dualidade, não é que tem uma energia da ex abusiva e da ex que tem a rivalidade e da atual que não tem. Ambas têm em algum grau e elas se retroalimentam. E esse parceiro aqui também faz parte do jogo, porque a rivalidade está ali. Quando uma reconhece essa energia para encerrar, ela sai do jogo. Ela desmantela, né, o jogo todo, porque é sobre encerramento. Então, aqui dentro, né, do caminho ascensional, vou colocar assim, dentro do estudo da morada, do mapeamento das emoções, não é sobre arrumar a experiência, é sobre encerrar a experiência. Então, se eu estou vivenciando uma situação onde tem a energia da rivalidade, eu preciso encerrar a energia da rivalidade. Como que se encerra? Ela pode ir lá, reconhecer e falar, olha, gente, agradeço porque vi aqui, né, a energia da rivalidade bem no meu campo e eu estou encerrando essa história. Então, quem quer ficar com quem que fique. E isso é o encerramento. Não é sobre um posicionamento para que isso não aconteça mais. É sobre um encerramento daquilo que eu alimento dessa energia para que ela continue reverberando e aparecendo no meu campo. Não só da rivalidade, mas de qualquer energia. Se ela aparece, é para ser reconhecida e encerrada. Não é para arrumar uma situação. E é interessante porque a rivalidade ela faz parte do jogo da ilusão sobre relacionamento. Uhum, exato. Porque ainda tem a ilusão sobre o relacionamento, né? Porque esse relacionamento que se vive nessa dimensão, na terceira dimensão aí, é um relacionamento de separação. Porque as pessoas não se reconhecem como unidade. Então elas vivem nos conflitos. Aí você diz para uma pessoa assim: para você sair da experiência, é importante que você reconheça na totalidade as pessoas com as quais você se relaciona. Dentro do jogo, eu preciso reconhecer cada uma delas. Por quê? Porque eu não reconheço a pessoa pelo que ela fez ou pelo que ela faz, se é bom ou se é ruim. Eu reconheço o padrão de alma da pessoa. É o padrão de alma que nós precisamos reconhecer. Então, às vezes a pessoa tem tanta rivalidade entre elas que elas estão conectadas até a morte dentro da inconsciência da rivalidade. Elas vão morrer inimigas. Mas como é disso que a Matrix vive, da dor, vive da raiva, vive da mentira, vive da ilusão. Então, se a pessoa está nesse jogo ainda de rivalidade, o que que acontece? Está grudado. Mesmo com a pessoa que você não suporta olhar para a cara dela, você está grudado, porque se tem rivalidade, é uma energia que conecta os dois, ou três, ou quatro, assim.
É um fino estudo, mas dá para identificar, né? A gente tem percebido que no mapeamento tem aparecido bastante, a pessoa não tinha identificado, e aí a gente vai trazendo o olhar, e aí aparece a rivalidade, porque ela é muito bem disfarçada. É importante lembrar que ela tá presente em todas as experiências de relacionamento de todo tipo. Por exemplo, dentro da rivalidade, tem, por exemplo, você quer ver um jogo de rivalidade onde existe também muito fingimento, porque a rivalidade ela vai trazendo energias do fundo dos infernos, tá? Para ser experimentada. Então, por exemplo, você quer ver uma energia que é muito comum, é a energia do fingimento quando tem rivalidade entre sogra e nora. Ela não pode se opor à nora, porque senão ela conflita com o filho que ela disputa com essa nora. Então tem muito fingimento nessas relações. Uhum. Porque a mãe, ela quer o filho para ela a vida inteira. E toda vez que ela vê o filho fazendo alguma coisa para essa nora e que ela não está recebendo, ela tem inveja que a rivalidade trouxe. Ela tem raiva que a rivalidade trouxe, porque a mãe, quando ela não está madura, quando ela não tem percepção de si mesmo, ela quer ser mulher do filho. Ela quer receber tudo que a nora recebe. E aí, claro, o campo é energia. Claro que se percebe. Aí fica aquele jogo de fingimento, né? Fingimento, manipulação, dissimulação, muitas vezes. Então, em todo lugar, a rivalidade está presente. Até no Natal. Até no Natal. Quem né? vai Até dar o melhor presente, quem que ganhou o que de quem, a disputa tá ali. Não, e é um Papai Noel, né? O Papai Noel, ele é extremamente. Ele não entende nada da experiência humana, né? Ele não entende absolutamente nada do que é a experiência humana, o Papai Noel. Por quê? Porque ele não respeita a experiência de ninguém. Se você for bonzinho, você ganha presente. Se você for ruinzinho, você não ganha presente. Mas se a experiência do outro é ser ruinzinho, se ferrou. Porque Não como vai o ganhar Papai Noel nada. ignora a experiência, quem teve que fazer o papel de ser criança malvadinha, pronto, já não vai ganhar mais presente, porque o Papai Noel julga tudo, arrastando aquele saco e aquela hiena, não, aquela rena, Rena. né? Ele julga tudo, fica lá esperando. Você. Nossa, gente, nós viemos aqui experimentar tudo isso. A gente precisa parar de querer ser bonzinhos no Natal, né? A gente precisa parar de querer ser bonzinho e assumir que tudo que nós fizemos com um propósito. Quero experimentar a inconsciência, experimentar a estupidez humana, praticamente, porque o que a gente faz com a gente, né? Até mesmo entrar num processo de rivalidade aí dentro da inconsciência. O que é isso? Nós estamos detonando com o nosso campo. É sobre nós mesmos, né? Então É sobre nós. não é sobre uma rivalidade com outra pessoa, é uma rivalidade comigo mesma. O tempo inteiro é sobre a minha relação comigo mesma, né? O que eu faço comigo o tempo inteiro. Então, esse caminho essa forma, né? Da gente estar se auto-perguntando, se auto-percebendo, sabe? Afinando mesmo esse olhar para nós, para o que está acontecendo aqui dentro de mim, em cada momento da minha vida, em cada momento do meu dia, em cada fala, em cada comportamento, em cada tomada de decisão, né? Vamos colocar assim, é o que faz com que a gente consiga identificar e perceber para poder reconhecer e encerrar essa inconsciência que a gente está experimentando. Então, não tem culpa, porque nós estávamos, né, mais inconscientes de tudo, né, de todo esse campo emocional, de todo esse campo de inconsciência. Agora a gente está menos inconsciente, mas demanda que nós estejamos nessa autopercepção 24 horas.
não é cansativo, não é chato, né? Para quem escolheu, sei lá se isso é uma escolha assim consciente, né? Mas eu lembro o dia que eu falei, vou fazer a ascensão, custe o que custar e doa quem doer, para trás eu não volto mais. Eu lembro o dia que eu falei isso. Então, daquele dia em diante, eu me disponibilizei para mim mesma, né? E para tudo que chega, de informação, de atenção, de fala, de coisas que acontecem, para que eu pudesse encerrar toda essa inconsciência experimentada. O meu desejo, né, do coração é não preciso mais experimentar nada. Eu entendi quem eu sou em verdade, estou me lembrando isso gradativamente, né? Já experimento mais essa consciência do que outra, e sei que é sobre o meu Cristo interno. Então, peraí, por que eu estou experimentando rivalidade se eu já sei que o outro nem existe, que é sobre mim mesma? Por que eu estou na desconfiança se eu já sei que não é uma desconfiança do outro, é uma desconfiança comigo mesma? Então, para, gente, não tem nada a ver com ninguém. É só reconhecer, encerrar e liberar os personagens que estão aí pulando na nossa frente o tempo inteiro. Essa questão do Natal já virou meio que uma piada, né? Porque todo final de ano as pessoas têm aí o espírito natalino, né? Que chega e aí tem lá umas desculpas daqui, tem ali umas arrumações de cá, e aí vira o ano e pronto, tudo acontece de novo, da mesma forma. Aí no próximo Natal todo mundo tá mais amoroso, todo mundo tá mais flexível e mais aberto aos encontros familiares e tudo mais. Mesmo que isso signifique engolir sapos, engolir dragões e tudo mais, mas em nome do Natal e da reunião familiar, vamos lá passar por cima de tudo isso e dar uma nova chance. E essa semana que a gente estava conversando sobre o Natal, né? O que a gente ia fazer no Natal? O tema dessa live veio porque muitas pessoas começaram a mandar mensagem para perguntar se a gente ia fazer trabalho no Natal, né, mãe? E aí eu falei, nossa, aí minha mãe não estava sentindo, eu não estava sentindo, Milena assim, sem movimento nenhum para abrir trabalho no Natal, né? E aí eu falei, nossa, vamos fazer um trabalho antes do Natal para que as pessoas então vivam o Natal no sentido de poderem encerrar as experiências, que as pessoas possam colocar em prática tudo que a gente vem estudando aí ao longo desse ano, mas de uma forma genuína, que elas possam encontrar com seus familiares e reconhecê-los em verdade, reconhecê-los em alma, reconhecer a grandeza de cada um desses personagens que fez esse contrato e que participou, né, da sua vida aí ao longo não só de 2024, mas de todos esses anos. Então, a ideia da live é trazer essa energia do reconhecimento e tentar desenhar de uma forma bem lúdica, mãe. Vamos desenhar aqui, Andressa, ajuda a gente assim a explicar o que é esse reconhecimento e como fazer esse reconhecimento para que todo mundo possa vivenciar isso, né? A gente recebe tantos feedbacks, tantos retornos, né, de pessoas que começam a experimentar esse caminho de reconhecimento, de falar com seus pais, principalmente, e aí a vida vai se transformando, né? Então, que as pessoas possam vivenciar isso no Natal sem medo de... Até me veio uma emoção, assim. A humildade é a única porta que nos permite experimentar o Cristo interno. Não tem outra porta. É só a humildade e a verdade que permitem que a gente entre em contato com essa energia, que já está disponível, mas a gente precisa se abrir para ela. A humildade é receber, né? Receber a informação. E, para mim, a forma mais didática para a gente perceber o que é o reconhecimento da experiência é não nos esquecermos que isso é um teatro. E cada um está fazendo um papel, e aí é se auto-observar se quer continuar nesse teatro, fazendo o papel, seja qual for, de relacionamento, seja qual for, olhar para os personagens, né? Pai, mãe, filho, irmão, sei lá, todos, e olhar que são almas grandiosas, que estão passando, assim como nós, por um processo de transição, nós recebendo informações e tendo um pouco mais de consciência de como isso funciona, e a grande maioria não está recebendo informação e não sabe como isso funciona.
Então, qual é o papel de quem já sabe como olhar? Porque é saber olhar, só isso. O papel de quem sabe como olhar é olhar e reconhecer que ali tem uma alma incrível que ainda está inconsciente, mas que faz parte do meu campo em amor. E quando eu digo, né, e quando eu converso com essa pessoa, e quando eu trago o valor de alma dela, é automático ela receber, porque essa fala é uma fala da nova frequência. Essa é uma vibração, é uma irradiação. Né? Quando eu chego e falo, olha, como eu reconheço a sua grandeza para o pai, para a mãe, o que vocês fizeram foi incrível. Então a gente tira um fardo de cima das pessoas. A gente tira um fardo. E é esse o nosso papel agora, é a gente ir aliviando os fardos, mas não é indo resolver o problema das pessoas. É trazendo a consciência que elas não precisam viver mais determinadas situações teatrais da experiência que foi escolhida. Porque quando eu trago essa informação dentro da energia correta, eu sei que muita gente ainda não conseguiu vencer as próprias limitações mentais, porque ela cria um monte de desculpa para não viver a própria luz. A mente fala, a mente justifica, a mente explica, e a pessoa não consegue soltar, ela não consegue deixar fluir. É como se ela tivesse um controle tão grande que ela quer determinar a hora que ela vai despertar. Agora não, depois eu vou. Não é assim que funciona, né? Então, nesse Natal, né, que a gente possa falar em verdade. Porque mesmo quem está falando a verdade, pode estar falando a verdade sobre a própria ilusão. Mas quando você fala em verdade, você já conseguiu ultrapassar essa barreira limitante da falta de visão da própria luz. É muito bonito o processo, por quê? Porque agora ele está mais simples. Né? A gente está conseguindo, é como se fosse sintetizar esse negócio, porque na ignorância total é muito difícil. E abrir mesmo para o reconhecimento. Então, reconhecer os personagens dentro da ilusão que eles vivem. Porque quando eu reconheço a ilusão, eu estou trazendo todo mundo para cá. Porque não tenho julgamento sobre a ilusão de ninguém. Vamos para as perguntas, querida? Vamos. Tem uma aqui, não tem muito a ver com o tema, mas enfim. Boa noite. A Luz está perguntando. Uma pergunta: vocês são os mentores, mentoras que comandam a nova aliança? Não sei do que é, né? Que ela está falando, né? Porque eu não tenho nenhuma informação sobre isso. A única coisa que eu sei é que todos nós estamos nos preparando para ser uma nova irradiação no planeta. Porque assim, eu não acredito que porque a gente não dá mentoria, né? A gente traz a experiência que a gente mesmo faz e reconhece para liberar, porque nada como a própria experiência para trazer clareza, né? Não adianta eu falar de teorias, eu tenho que falar sobre o que eu vivi e aonde que eu cheguei, que resultado que deu. Então, acredito que não, mas eu acredito que todos nós estamos sendo preparados para ser um potencial divino aí no planeta, e não é uma pessoa específica, somos todos nós. Perguntas não tem. Temos aqui um comentário do Francisco. Ex-esposa que invade o espaço da atual é um sentimento de posse e inconformismo, duas energias subsequentes da rivalidade. Exatamente. Dificilmente, né, esse estado de inconsciência vai conseguir olhar corretamente. Mas é importante quem está recebendo a informação começar a observar aonde que tem a rivalidade aí. Porque não é só com a esposa, não. Tem muito marido, né, que tem ciúme do ex-namorado, da esposa, que tem ciúme dos outros relacionamentos e não consegue perceber que fez parte da experiência, né? O meu passado não pode ser apagado para eu viver uma experiência. Vem com o pacote todo.
A rivalidade, mãe, Andressa, eu consigo perceber assim hoje, né, depois desses dias aí de estudo fino dessa energia, que ela tá em todas as relações, em Todas. todas. Se a gente pegar o exemplo daquele rapaz que fez a jornada e aí ele comentou que ele passou 40 anos tentando provar que o pai estava errado, que energia é essa? Rivalidade, disputa, E a tá gente ali não pode também. esquecer também que não é a personalidade, é um aglomerado de energias do campo que está Exatamente. vindo para o reconhecimento. Porque se a gente perde esse foco, fica parecendo que é uma coisa pessoal. Então, assim, vamos deixar isso assim gravado mesmo, né, na nossa tela mental. Tudo que está aparecendo está vindo agora. Por quê? Porque essa transição que toda a humanidade está passando, alguns com consciência, outros não. Tudo o que está vindo não é para a gente se prender no auto-julgamento, na culpa. É para a gente reconhecer a grandeza de ter encerrado a experiência. Agora é assim, o feedback, pontuando ainda algumas coisinhas e pronto. Cada vez que a gente tem uma percepção de energia, é um caminho de agradecer mesmo, né? Porque você está tomando, está tendo mais clareza sobre a inconsciência que você experimentava. Então, se até ontem você só fazia e hoje você está fazendo e está falando, "Ah, meu Deus, olha como eu tô aqui egoísta." Então você está tendo mais clareza, porque você sempre fez. Hoje você está fazendo e enxergando, aí você fica triste. Não, calma. É bom. Fica Que bom que você feliz, está enxergando. fica feliz. Fica feliz, porque você nem enxergava. Você só fazia. Tem um comentário aqui da Sônia. Sônia Maria. Olá, boa noite. Eu sinto a mesma sensação da Renata referente à energia da rivalidade. Estou muito em paz depois que reconheci esta energia. É como se estivesse reconhecido todas as outras energias. Porque ela vai ramificando, né? Isso parece É, metástase, sabe? Sabe metástase? Tem energia que parece metástase, ela vai tomando conta de tudo. E se você não falou, parou. Quem comanda, gente, somos nós, tá? Não é. esquece. E sabe o que me veio também com bastante clareza, assim, nessas semanas? Eu não sei se eu falei na outra live, mas vou falar de novo. É que, assim, a gente está falando de energia. Então a gente está olhando, a gente já sabe que tudo aqui é a real, mas não é a verdade, que é uma ilusão. E que a gente está falando sobre o encerramento da experiência. Então, o foco eu preciso encerrar a energia inconsciente. As energias inconscientes que a gente experimenta, elas são energias de densidade. Então, cada vez que eu estou tendo uma ação com energia de densidade, eu estou replicando essa energia de densidade. É que nem aquela experiência da flor lá, que uma você dá bom dia, a outra você xinga. Uma você está materializando a energia de densidade e a outra você está materializando uma elevação de frequência. Só que isso a gente faz na vida. A gente faz com tudo. Então não é que eu estava experimentando uma energia de rivalidade com o Fábio. Tudo o que eu estava fazendo naquele momento ali, né, naqueles dias, naquele mês, sei lá, toda vez que eu estava ali agindo naquela energia, eu estava colocando rivalidade no alimento. Quando eu cozinhava, eu colocava rivalidade quando eu pagava os boletos, eu estava colocando rivalidade quando eu estava trabalhando. Então, tudo você contamina com aquela energia que você está experimentando. Aí você coloca mais dessa energia. Então, se eu já sei que eu sou aqui um potencial divino e que isso é uma ilusão, por que eu vou colocar mais de energia densa ao invés de colocar mais da humildade, mais da verdade, passar a ser essa completude que eu já sei que sou? Então ficou muito desenhado assim o quanto a gente manifesta de densidade porque a gente não está no estado de autopercepção. É assim, Márcia?
É assim. E é interessante porque essa energia da rivalidade é como aquele exemplo que eu já dei numa live, sabe? Tá todo mundo jogando e eu sou a dona da bola. Antigamente, eu catava a bola e saía do campo. Agora, eu deixo tudo no campo. Deixo tudo lá e me retiro. Mas me retiro em gratidão por ter percebido que não tem mais nada naquele campo que possa me movimentar ou me interessar. Porque tem coisas novas chegando. E se eu não solto o velho, eu fico ali brigando por misérias. Por migalhas. Por migalhas. Essa é a palavra. Uhum. As pessoas se perdem nas migalhas. Tem que ter muito cuidado com a manipulação. Porque o manipulador ou a manipuladora, ela fica ofertando migalhas. E como você está num jogo da inconsciência, você fica aceitando as migalhas, porque é uma migalha ali, é uma migalha aqui, é uma migalha aqui, porque você está vazio de si mesmo, né? Você está na miséria emocional. Então, olhar para isso com verdade. Tem a pergunta da Janaína. E quando reconhecemos que fomos o personagem para que uma pessoa perceba sua inconsciência, também é uma experiência? Assim, tudo é uma experiência dentro da inconsciência, né? E dependendo, eu não sei como que ela olhou isso, tá? Mas quando eu percebo a inconsciência do outro e eu tenho consciência que eu fui um personagem para aquela pessoa, pode ser que eu esteja também em ressonância com a energia. É isso que eu ia falar. Não tem como você só ser o personagem para que o outro veja a inconsciência dele. A inconsciência ela é experimentada na dualidade. Não tem como uma pessoa consciente experimentar ser um espelho, só ser um espelho para que o outro enxergue a inconsciência. Não tem esse caminho, porque se você está consciente, então você está num estado de enxergar as coisas, e aí você não está participando da experiência do outro. Se o outro vier e reconhecer, falar, olha, fulana, né? Eu sinto muito porque reconheci minha inconsciência, então tudo bem, tá pronto, ele já reconheceu, e aí você não se movimenta. Agora, Porque da sabe forma como. da impressão que dá, da forma que fala, é porque também aconteceu muito isso. Agora fazia tempo que eu não via, tá? Mas aconteceu muito um lugar que a pessoa fica se achando espelho mágico, espelho meu. Se achando que ela é um avatar fazendo espelho para todo mundo. Isso é sério. Aham. Porque daí pode fugir para o caminho de controle das emoções, né? Então, assim, se a pessoa fez o reconhecimento com você e você só ficou grata porque que bom que o outro se movimentou, que bom passou. Se te movimentou, porque a pessoa fez um reconhecimento como, olha, através de você eu vi o meu controle, nananana, qualquer coisa nesse sentido, isso te movimentou, então você olha para o que te movimentou. Porque, independente de qual foi a experiência, o ponto não é sobre, é uma experiência ou não é uma experiência. O ponto é, isso ainda me movimenta porque tem ressonância ou não me movimenta mais e eu vou só seguindo? Perguntas, não tem comentários aqui, ó. Tem um comentário da Maria da Luz. Acabei de reconhecer no meu campo familiar a energia da rivalidade. Não estava a perceber. Aí o Rafael comentou também. Boa noite, gurias. Sou o Rafael, que participou do trabalho em Florianópolis, na casa da Liz. Vi vocês falando sobre a energia da rivalidade e reconheci em mim, e mudou totalmente o meu relacionamento. Olha que legal! Bastante. Tudo bem, Rafa? Conversamos bastante com o Rafael sobre essa guerra, né? Bacana.